iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Lembrando que nós estamos trabalhando alguns aspectos relacionados à concordância, beleza, pessoal? E hoje nós vamos falar de concordância nominal, alguns casos específicos, e lembrando que tem algumas palavrinhas que elas geram dúvidas, elas geram dificuldades, e aí a gente tem que prestar muita atenção na hora de analisar uma frase, tá certo? Pessoal, o que eu preciso que vocês se lembrem? Quando eu falo em concordância nominal, eu estou falando na forma como os termos eles se ligam ao substantivo dentro da minha frase, beleza? Pensei em concordância nominal, eu tenho que lembrar que o substantivo ele é o cara. Então, se eu tenho na frase um substantivo e eu vou juntar com esse substantivo um artigo, um numeral, um pronome e um adjetivo, eu vou ter que flexionar essas palavras para que elas combinem com o substantivo feminino. Por exemplo, se eu tenho a palavra feminina, camisa, e eu quero dizer que a camisa é branca, esse branca, que é um adjetivo, vai ter que também ficar no feminino singular, combinando com a palavra camisa, beleza? Isso tudo a gente estudou na nossa aula passada. E hoje a gente vai ver alguns casos específicos. Quais são eles? Algumas palavras, elas podem ter valor de adjetivo quando elas concordam com o substantivo, mas por vezes elas podem ter valor de advérbio, tá? Quando ela vai caracterizar ali ou um verbo, ou um advérbio, ou um adjetivo, matéria que a gente estudou lá na morfologia. E aí, gente, a gente tem que prestar muita atenção na nossa frase para efetivamente saber qual é a concordância que a gente tem que fazer, beleza? Então hoje, anotem aí no caderno de vocês, seguindo continuação, regras especiais de concordância nominal. Primeira regra especial. As palavrinhas mesmo, próprio, só, kit, junto, leso, obrigado, anexo e incluso. Todas essas palavrinhas, quando caracterizam um substantivo, vão concordar com ele, tá bom? Em gênero e número. Agora, se essas palavrinhas estiverem combinando ali ou caracterizando outra classe de palavra, aí ela vai permanecer invariável. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nos exemplos para a gente entender como é que essa história funciona? Olha só, gente. A mulher mesma fez o trabalho. Olha só a palavrinha mesma. Gente, nesse caso aqui, o que acontece? Essa palavrinha mesma está caracterizando a palavra mulher, tá certo? A palavra mulher é um substantivo feminino que está no singular. Portanto, a palavrinha mesma, ela deve ali concordar com o substantivo, beleza? Dá uma olhadinha aqui pra mim. Deixa eu colocar só um exemplo aqui para vocês perceberem a diferença. Se eu dissesse, a mulher fez mesmo o trabalho. O que aconteceu nesse caso aqui? Vocês conseguem perceber que a gente teve uma mudança no sentido? Olha só, a mulher fez mesmo. Essa palavrinha mesmo está caracterizando a palavra mulher? Não. Por que não, pessoal? Ela está no masculino, não é isso? Estou intensificando qual palavra? A palavra fez, tá? Uma coisa é eu falar, a mulher mesma, ou seja, ela mesma, estou intensificando a mulher, fez o trabalho, valor de adjetivo. Outra coisa é eu falar, ela fez mesmo, certeza que ela fez, eu estou intensificando um verbo. Se eu intensifico um verbo, essa palavrinha tem valor de advérbio e, portanto, ela permanece no masculino singular. Deu para entender, então? Esse detalhe é muito importante, às vezes as pessoas confundem isso na hora de fazer uma prova ali, tanto discursiva como também analisar uma prova objetiva de concurso, tá bom? Então fiquem atentos. A palavrinha mesma ou mesmo caracterizou substantivo, flexiona combinando com ele. Caracterizou verbo, advérbio ou adjetivo, permanece invariável, assim como a gente colocou aqui no quadro. Beleza? Vamos para mais uns exemplos para a gente continuar entendendo isso. Olha só, gente. As mulheres vivem acusando a si
próprias. A palavrinha próprias aqui está intensificando a palavra mulheres. A palavra mulheres é um substantivo. Professora, por que é um substantivo? Porque dá nome a um ser e, além disso, está precedido de artigo. E as palavras precedidas de artigo são substantivo. Se eu caracterizei substantivo, gente, aqui ó, tem valor de adjetivo. Vai combinar com o meu substantivo, tá bom? O que as pessoas costumam falar erroneamente? As mulheres vivem acusando a si próprio, tá certo? Não, a si próprias. Estou falando das mulheres, tá bom? Próximo exemplo. As crianças ficaram sós. Qual é o substantivo dessa frase? Crianças. Como é que eu tenho certeza disso mesmo, professora? Primeiro, porque está nomeando um ser, né? Seres novinhos. E também porque está precedido de artigo, tá bom? Elas ficaram sós. O sentido dessa palavrinha sós aqui é de sozinhas, tá bom? Se eu estou caracterizando como é que as crianças ficaram, se eu estou falando das crianças, eu vou flexionar essa palavrinha só, tá bom? Palavrinha criança está crianças feminino plural, sós também vai flexionar. Nesse caso fica no plural, tá bom? E se eu dissesse assim, as crianças só queriam ir embora. Poderia dizer as crianças só queriam ir embora? O sentido seria outro, né? Se eu disser as crianças só queriam, esse só aí tem o valor de somente, e aí eu tô caracterizando o verbo queriam, tá bom? Por isso que fica no singular. Esse detalhe é muito importante. Para essas palavrinhas, a gente sempre tem que saber qual é a outra palavra na frase que ela tá caracterizando, tá bom? Fiquem atentos. Próximo. Costumava trabalhar 2 horas extras por dia. O que aconteceu aqui, gente? A palavrinha extras. Horas extra. Tem gente que fala horas extra, tá certo? Não tá certo. A palavrinha extras, se tiver caracterizando um substantivo, vai concordar com ele. Qual é o substantivo que ela está aí caracterizando? Horas, não é isso? Substantivo feminino plural. Extras também vai flexionar aí, vai ficar no plural da mesma forma. Combinado, pessoal? Olha só, os 3 viviam juntos naquele flat. Olha só, gente, a palavrinha juntos está caracterizando qual palavra na minha frase? Está caracterizando a palavra 3. Ah, professora, para tudo, 3 não é substantivo, 3 é numeral, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, 3 é numeral. Mas nessa frase, nesse caso aqui, a palavrinha 3 está exercendo a função de substantivo, tá bom? Isso pode acontecer? Pode. Numeral, substantivo, a gente viu isso lá na aula de morfologia. Como que eu tenho certeza disso? Também está precedido de artigo, beleza? Então, olha só, se eu falei dos 3, que é o numeral com valor de substantivo, eu vou flexionar a palavrinha juntos, combinando com ele. Vai ficar tudo no plural, tá bom? E olha só o detalhe, gente, o artigo também está no masculino, né? Caracterizando esse 3 aí. O juntos também fica no masculino. Percebem que as palavrinhas todas que estão relacionadas ali a um substantivo ou algum termo com função de substantivo, tem que combinar com ele, fazendo todas as flexões, beleza? Reitero, gente, a importância. Às vezes a gente não pensa lá na morfologia o tanto que é importante a gente conhecer uma por uma das classes de palavras, que foi o que a gente fez, né, durante muitas aulas lá no estudo da morfologia. Por que é importante ter certeza das classes de palavras aqui, na hora de acertar as concordâncias, beleza? Próximo exemplo. Ajudar esses espiões seria um crime de lesa pátria. A palavrinha lesa pátria aqui. Gente, se eu tô falando da pátria, essa palavrinha lesa aqui vai combinar com ela, tá vendo? Ó, leso pode flexionar. Se eu tô falando da pátria, que é um substantivo feminino, esse lesa vai também flexionar e vai ficar no feminino, beleza? E o último, só ficamos
quites, depois de muito tempo de espera na justiça. Muitas vezes as pessoas acham que a palavrinha quite é invariável, não é, tá bom, gente? A palavrinha quite, ela pode flexionar aí concordando com o substantivo a que se refere ou com a palavra que exerce a função de substantivo, tá bem? Tá bom? Nesse caso aqui, gente, tá concordando com o quê? Olha só, ficamos, é o verbo. Que tipo de sujeito a gente tem nessa oração aqui? Sujeito que está oculto ou desinencial, que a gente chama. Nós ficamos quites, tá bom? Nós, primeira pessoa, plural. O quites aqui vai combinar com esse nós que está implícito na frase. Professora, mas nós não é pronome? Sim, mas nesse caso ele está exercendo aí uma função de substantivo, tá bom? Porque ele retoma algum substantivo que foi dito dentro de um contexto. Beleza? Olha só, pessoal, olhando para isso tudo aqui, a gente já aprendeu uma série de regrinhas especiais, tá bom? Seguindo nisso daí, pessoal, a gente ainda tem umas outras palavras que geram dúvidas. Qual é, gente? Quais são as outras palavrinhas que geram dúvida que vocês podem anotar? As palavrinhas muito, bastante e caro também geram dúvidas na hora da gente entender as regras de concordância nominal. Por quê? Porque às vezes essas palavrinhas podem ser adjetivos e às vezes essas palavrinhas podem ser advérbio, tá bom? Para lembrar essa diferença, tem que lembrar lá da aula de morfologia. Olha só, gente, primeiro exemplo. A gasolina não custa caro nem barato. Olha só as palavrinhas em destaque. Caro, barato. Essas duas palavrinhas estão caracterizando qual palavra da minha frase? Professora, eu acho que está caracterizando gasolina. Verdadeiro ou falso? Se perguntasse isso na sua prova. Falso. Se tivesse caracterizando gasolina, que é um substantivo, essas palavrinhas deveriam estar no feminino. Sabe qual palavrinha que ela está caracterizando? Custa. Eu estou falando do custo e não da gasolina. Custa caro ou custa barato. Qual é a classe de palavras da palavra custa nesse contexto? Verbo. Se eu caracterizo o verbo, caro e barato tem valor de advérbios e, portanto, permanecem invariáveis dentro da minha frase. Beleza? Próximo exemplo. As carnes estão cada vez mais caras, mas as bebidas continuam baratas. Olha só, caras e baratas. Nesse exemplo aqui, o que aconteceu? Flexionou. Por quê? Porque aqui nessa frase, as palavrinhas caras e baratas estão se referindo a substantivos. Quais substantivo? Carnes é um substantivo e bebidas. Professora, qual que é a diferença aí das duas frases? Por que na primeira eu estou falando do verbo e na segunda eu estou falando de substantivo? Tem duas possibilidades. Primeiro, a própria frase me deu essa informação. Na primeira frase, eu tenho aí que a palavra caro e barato permaneceram invariáveis, então só pode ter valor de advérbio, tá bom? No segundo exemplo, elas flexionaram, ou seja, estão concordando com o substantivo. Mas além disso, onde que eu vou prestar atenção? No próprio verbo, tá bom? Aqui, ó, eu tenho verbos de ligação. Qual é a função do verbo de ligação? Verbos de ligação numa frase apenas ligam uma característica ao meu sujeito. Lembram disso? Super importante aqui. Portanto, gente, quando a gente tem verbos de ligação, a palavrinha que está ali no predicativo vai flexionar concordando com o meu sujeito, que é efetivamente o que a gente tem aqui nesse segundo exemplo. Vamos para mais uma? Olha só. Está meio nervosa porque trabalhamos bastante. Quais são as palavras aqui, gente, que a gente precisa prestar atenção? Primeiro, meio e depois bastante.
As meninas costumam dizer sempre assim, ó, eu tô meia cansada hoje, eu tô meia com preguiça. Tá certo ou tá errado dizer isso? Errado, tá bom? A palavrinha meio só vai ficar no feminino se ela caracterizar um substantivo e se tiver valor de metade. Se eu disser que eu tô meia cansada, eu tô dizendo que só metade de mim tá cansada, tá certo ou tá errado? Tá errado, tá bom? Quando eu falo isso, gente, eu estou meio cansado ou está meio nervosa, eu estou caracterizando um adjetivo. Se eu caracterizo adjetivo, essa palavrinha tem valor de advérbio e permanece invariável, tá? Gravem isso, a palavrinha meio, tá? Ela só vai poder flexionar se eu puder substituir pela palavrinha metade, tá bom? Esse é o principal caso aí que a gente tem. Ou também o substantivo, a meia de colocar no pé, por exemplo, aí pode ficar no feminino. Se eu tiver essa palavrinha meio com o sentido de um pouco, que é o que acontece na minha frase, está meio nervosa ou está um pouco nervosa, ela vai permanecer invariável, tá bom? Seguindo aí, porque trabalhamos bastante. Essa palavrinha bastante está caracterizando qual outra palavra na minha oração? Trabalhamos. Está caracterizando um verbo. Se essa palavra caracteriza verbo, ela tem valor de advérbio e permanece invariável, tá bom? Portanto, nessa frase nós temos aqui 2 advérbios, tá bom? E se eu dissesse assim, pessoal, bastantes pessoas ficaram cansadas. Por que o bastantes aí ficou pluralizada? Porque aí eu estou falando da quantidade de pessoas, estou caracterizando substantivo. Todas as vezes que uma palavra caracterizar um substantivo, flexiona com ele, tá bom? Então a palavrinha bastante pode ter valor de adjetivo e pode também ter valor de advérbio. Depende dentro da frase qual é a palavra que ela está caracterizando ali. Professora, como é que eu vou saber isso? Olhando palavra por palavra da sua frase e lembrando qual é a classe de palavra. E nós passamos um longo percurso para vocês entenderem isso daí, tá bom? Olha só, gente, próximo exemplo. Depois de comer meia fruta naquela barraca, comprou frutas bastantes para uma ceia farta. A gente vai chamar atenção para quais palavrinhas aqui? Meia e bastantes. Ah, professora, no outro exemplo estava tudo invariável, agora flexionou tudo. Sim, olha só o contexto, gente, é super importante. E as bancas de concurso querem saber se vocês conseguem compreender os contextos nos quais as frases são colocadas, as palavras são colocadas. Olha só, depois de comer meia fruta, estou caracterizando um substantivo. Fruta é um substantivo, né? Caracterizei substantivo, eu tenho adjetivo. Acabei de comer metade da fruta ou meia fruta. Pode ficar no feminino. E depois, comprou frutas bastantes. A palavrinha bastantes está intensificando frutas, que é um substantivo. Ficou com dúvida? Substitui pela palavra muito. Eu digo comprou muitas frutas ou muitas frutas? Muitas, né? A palavrinha muitas ali, com esse mesmo valor de bastante, ela te ajuda se você tiver dúvida na hora de construir sua frase, tá bom? Próximo, elas procuram resolver junto seus problemas. Gente, nesse caso aqui, a palavrinha junto está caracterizando qual palavra na minha frase? Resolver, que é um verbo, portanto, permanece invariável. Agora, eu posso, gente, mudar e colocar juntas. E aí eu estou colocando, caracterizando qual palavra? Elas. Tudo depende da forma como a gente coloca e do sentido que a gente está querendo colocar dentro do texto, tá bom? E aí a gente consegue, então, entender melhor essas regras de concordância. Conseguimos aí desmistificar um pouquinho dos problemas que a gente tem na hora de pensar em concordância nominal. Lembrem-se que o adjetivo está para o substantivo, assim como o advérbio está para verbos, adjetivos e advérbios, tá? Palavra caracterizou substantivo, flexiona igualzinho ele. Palavra caracterizou verbo ou outro adjetivo ou advérbio, permanece invariável. Super importante vocês conseguirem fazer essa leitura na frase. Seguindo aí, vamos para a terceira regra especial de concordância nominal.
Às vezes, na minha frase, eu coloco a palavrinha mil, milhão, trilhão e assim por diante. Preciso pensar em regra de concordância para elas? Preciso também. O que acontece? Vamos dar uma olhadinha no slide. Primeiro, se eu tiver a palavra mil, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 e assim por diante, não é isso? O que você vai fazer? Em regra, vai ter um numeral junto com esse 1.000 ou antes desse 1.000. Você vai pegar esse numeral e você vai concordar com o termo que vem depois. Olha só, 2.000 pessoas. Nesse caso aqui, gente, eu tô falando quantificando pessoas, que é um substantivo. Esse numeral concorda com o substantivo, tá bom? Próximo, 2.000 alunos. Tô caracterizando qual palavra? Alunos. Esse 2 vai ficar no masculino, concordando com alunos, tá bom? E depois, novamente, 2.000 candidatos. Vou concordar com candidatos, vou fazer a flexão com ele, tá bom? Lembrando que esses numerais cardinais, a gente tem variação aí de 1 e 2, né? 2.000, 2.000, do 3 para frente permanece da mesma forma, tá bom? E o milhão, gente, olha só o detalhe. Já falei isso para vocês lá nas regras de concordância verbal. Quando a gente tem número dentro da frase, a gente tem que ter atenção com ele, tá bom? Se eu tiver, gente, milhão e tiver um número junto com esse milhão, o que eu vou deixar? Milhão no singular, se eu estiver falando de 1 até 1,9. E aí eu vou colocar milhões se eu tiver de 2 para cima, tá bom? Então, até 1,9 eu chamo de milhão. Não posso falar 1,9 milhões, eu ainda tô na casa do 1, tá bom? Então, até 1,9 é milhão. De 2 para cima, aí eu coloco milhões. Vamos dar uma olhadinha no slide. Minha empresa investiu 1,9 milhão, ainda tô na casa do 1. Os 5 milhões de pessoas, porque aí eu tenho 2 para cima e aí a gente vai colocar no plural. Beleza? Deu para entender? Regrinha fácil aí para vocês. Pessoal, quarta regrinha especial que nós temos de concordância nominal. O que acontece? Às vezes, e a gente costuma fazer muito isso nas nossas falas cotidianas, ou a gente costuma fazer muito isso quando a gente tem ali conversas coloquiais, mas a gramática também tem regra para isso. Às vezes a gente pega substantivos e torna esses substantivos adjetivos, tá bom? O que vai acontecer aí, gente? Essas palavrinhas, elas permanecerão invariáveis. Você quer ver um exemplo? Eu tinha até uma colega que a gente se referia a uma professora que era muito boa e a gente falava assim, nossa, mas fulana é monstra, ela é monstra. O que a gente estava querendo dizer com isso, gente? A gente estava falando que ela era muito boa, uma potência, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Eu peguei a palavrinha monstro, que é um substantivo, e utilizei para caracterizar um outro substantivo. Então, nesse meu contexto, passou a ser um adjetivo. A minha amiga que falava isso para mim, fulana é monstra, ela cometia um erro gramatical. Por quê? Porque todas as vezes que eu usar um substantivo com valor de adjetivo, ele permanece invariável. Qual seria o correto nessa minha frase? Fulana é monstro. Tá bom? Sempre fica no masculino singular nesse caso, tá bom? Vamos olhar os exemplos para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha só. Fizeram 2 festas monstro. Essa palavrinha monstro, na sua origem, é um substantivo. A gente fala o monstro, não é isso? Mas aqui, nessa minha frase, tá falando que a festa foi boa demais, foi grande, foi gigante, enfim, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, eu peguei essa palavrinha monstro para caracterizar um substantivo. Se eu fiz isso, o que eu tenho que fazer? Deixar ela do jeito que ela nasceu, tá bom? Ela permanece invariável. Próximo exemplo. Existem muitas firmas fantasma. Qual que é a palavrinha que eu mudei aí a classe? Fantasma. Tá certo? Eu mudei aí a classe de fantasma, porque em regra, quando a gente fala fantasma, nós estamos falando de um ser sobrenatural que muita gente tem medo, não é isso? Fantasma é um substantivo, mas nesse caso eu usei essa palavra para caracterizar outro substantivo, ou seja, nesse contexto ela passou a ser um adjetivo.
que eu faço? Deixo ela no singular, tá bom? Não posso falar firmas fantasmas. Não, firmas fantasma. Justamente por isso que eu estou acabando de explicar para vocês. Próximo exemplo, nossos times conquistaram vitórias relâmpago no fim do campeonato. Qual que é a palavrinha que eu tenho nessa frase? Aproveitar que ela não está destacada. Qual que é a palavrinha que eu tenho nessa frase aí que nesse contexto exerce função de adjetivo, mas que na sua origem é um substantivo? Sabe? Sabe me responder? Pensa. Palavrinha relâmpago ou relâmpago. Essa palavra é um substantivo, mas aqui nesse contexto está caracterizando a palavrinha vitórias, tá bom? Tem valor de adjetivo e permanece invariável, tá bom? Último exemplo, sempre realizamos festas surpresa na empresa. Qual que é a palavrinha aí, gente, que mudou de classe? Pensem, raciocinem, fala aí que eu tô escutando daqui. Olha só. Surpresa, tá bom? A palavrinha surpresa é um substantivo, mas que nesse caso exerce função de adjetivo, porque está caracterizando como é que foi a festa, tá bom? E aí, nesse caso, ela permanece invariável. Beleza, pessoal? Gente, último caso, penúltimo caso, na verdade, que eu quero apresentar para vocês hoje, para a gente finalizar essa história de concordância nominal. Às vezes, na frase aparece uma expressãozinha que a gente chama de tal qual, tá bom? Pode colocar, enriquece, às vezes a gente coloca isso como comparação dentro da frase, fica bom, tá? Inclusive, tudo isso que a gente está estudando aqui, vocês podem utilizar depois para fazer as redações de vocês, para enriquecer, tá bom? As redações de vocês. Então, a gente tem a expressão tal qual dentro da frase, que em regra estabelece ali uma comparação ou uma ligação entre dois termos. Qual que é a regrinha que a gramática traz pra gente? Olha só o exemplo. Quando aparece para mim a expressão tal qual, geralmente eu vou ter um substantivo antes da expressão e um substantivo depois da expressão. O que eu faço? O tal, eu vou concordar com o que está antes. E o qual, eu vou concordar com o que está depois. Beleza? Simples assim. Próximo exemplo. Normalmente os discípulos agem tais qual o mestre. Por que virou tais qual? Porque o tais eu vou concordar com discípulos, tá bom? E o qual eu vou concordar com o mestre que está no singular, tá? Todas as vezes que aparecer tal qual, você vai fazer isso. O tal você vai combinar com o substantivo antes e o qual você vai combinar com o substantivo que vem depois. Próximo. Normalmente o discípulo age tal quais os mestres. Mesma coisa, o tal combinou com esse substantivo no singular e quais com esse no plural. Para finalizar, normalmente os discípulos agem tais quais os mestres. Tais, concordando com discípulos, quais, concordando com mestres, tá bom? Lembrem-se disso aí e utilizem essa expressão porque ela é bem legal na prova. Última coisa, pode aparecer no seu concurso, pode aparecer na sua prova e também acontece da gente fazer muito isso no nosso dia a dia. Existe um tipo de concordância que a gente chama de concordância ideológica. O que é isso, meu Deus do céu? Que nome difícil. É difícil? Não. Você vai concordar com a ideia e não efetivamente com a palavra que está escrita ali. Eu não recomendo vocês fazerem isso de forma alguma nas provas de redação, mas pode ser que a banca pergunte para você numa prova objetiva se você tem conhecimento disso, tá? Por exemplo, coloque lá, no caso a seguir, justifica-se a concordância pelo fato de ser uma concordância ideológica. Você vai conseguir identificar isso. O que acontece? Olha só o exemplo. Primeira possibilidade de concordância ideológica, a gente chama de silepse de número. Olha só. O brasileiro não desiste nunca. Usa sua simpatia e disposição para driblar os problemas cotidianos por serem batalhadores como sempre. Em um primeiro momento, parece estar errado. Por quê? Essa palavrinha batalhadores aqui está caracterizando qual outra palavra na minha frase? Alguém sabe me dizer? Olha só. Brasileiro. Portanto, deveria ser por ser batalhador e não por serem batalhadores.
Mas o que a gente pensa aqui? Qual é a ideia? A gente só tem um brasileiro? Não, a gente tem vários brasileiros que não desistem. Eu não concordei, então, com a palavra brasileiro que está escrito aqui, mas sim com a ideia de brasileiros em geral, tá bom? Por isso que eu tenho uma palavra no singular e outra no plural. Como é que eu chamo isso? Concordância ideológica, silepse de número, porque eu misturei o singular e o plural. Reitero, nas provas de redação vocês não vão utilizar isso, mas vocês precisam saber identificar isso numa prova objetiva. E pode acontecer também silepse de gênero. Quais são os gêneros? Feminino e masculino. Olha só, Vossa Excelência é um pronome, gente, de tratamento feminino. A excelência, ele é feminino, não é isso? Mas olha o que eu fiz aqui. Enganado. O correto, né, olhando para a frase, seria Vossa Excelência está enganada. Mas nesse caso aqui, eu sei que se trata de um homem, de um deputado. Por isso eu posso fazer essa concordância, tá? Acontece muito isso. Tanto aqui nesses casos na concordância nominal, como isso pode acontecer na concordância verbal também. Beleza? Vou finalizando então essa aula por aqui. A gente viu então todas as principais regras de concordância nominal, tá? Se você tiver alguma dúvida, a gente tem os nossos tutores aí para poder auxiliar vocês. Eu também estou à disposição de vocês e bons estudos e até a próxima aula.